1898. Uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao Quênia para construir uma ponte sobre o rio Tsavo, liderados por um tenente-coronel britânico, chamado John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história. Nesse cenário, em março de 1898, 2 leões começaram a caçar e devorar os homens que trabalhavam num longo trecho de ferrovia encomendado pelo Império Britânico. Foram 135 vítimas, o que motivou os engenheiros a paralisarem as obras por 9 meses, e não se pode dizer que os trabalhadores não foram, de certa forma, alertados. A palavra Tsavo, no idioma local, se refere a um local de abate, só que o massacre que aconteceu nesse ano não foi executado por pessoas, mas sim, 2 ferozes leões, apelidados de Sombra e Escuridão. A matança aconteceu entre março e dezembro, e foram 135 mortos, quando, finalmente, as 2 feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Os 2 animais também pareciam ser especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos dos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo das feras. O que torna a história ainda mais incrível é o fato de que os 2 leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie. Se chegou até aqui, é sinal de que está gostando. Então, deixe um like para que possamos saber se está gostando desse tipo de curiosidade. Os habitantes da região os chamavam de Shaitinin, demônios da noite, daí a origem de seus nomes, Sombra e Escuridão, que fazem referência ao mundo da noite e das sombras. Relatos sugerem que os leões eram realmente adversários espantosos, vorazes e extremamente ardilosos. Toda noite, atiradores ficavam apostos em casamatas com 4 metros de altura, vigiando os assentamentos fartamente iluminados, de maneira a restringir a aproximação das feras. Armadilhas também foram espalhadas por caçadores tribais contratados por Patterson. Em uma noite, atraídos pelo odor de sangue, as feras atacaram a tenda hospitalar onde os feridos eram mantidos. Nesse episódio, um dos grandes felinos foi avistado pelo próprio coronel, mas as tentativas de alvejá-lo falharam. O animal simplesmente desapareceu, como se fosse uma sombra entrando na escuridão, escreveu Patterson. Após semanas de tocaias frustradas, John finalmente conseguiu abatê-los e as obras da ferrovia puderam prosseguir. John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando de mais 3 semanas para aniquilar o seu parceiro. Em 1924, as peles de Sombra e Escuridão foram vendidas ao Museu Field em Chicago e lá permanecem em exposição. Até hoje a história de Sombra e de Escuridão permeia as lendas locais. Embora John Patterson tenha apontado que 135 trabalhadores foram mortos durante a construção da ponte ferroviária, a empresa responsável diz que apenas 28 pessoas morreram nos ataques dos leões. Pesquisas posteriores apresentam que um dos leões foi responsável por 11 mortes e o outro por 24. No total, 35 pessoas teriam sido caçadas pelas feras africanas, um número pouco maior do que o divulgado pela companhia ferroviária, mas não tão alto quanto o apontado por Patterson. Várias explicações foram dadas para justificar o comportamento anormal dos animais. Uma das teorias era que as presas naturais dos leões na região foram mortas em massa devido a uma epidemia de peste bovina, o que forçou os predadores a buscar presas alternativas. Outros pesquisadores dizem que os animais já estavam acostumados ao gosto da carne humana devido aos vários corpos que os mercadores de escravos deixavam nas estradas que cortavam a região de Zanzibar. Além disso, estudos recentes, baseados no exame da mandíbula e dentes dos leões, apontam que os animais tinham problemas nos seus dentes, o que os impediam de caçar, segurar com as mandíbulas e se alimentar de presas como zebras, antílopes, gnus, entre outros mamíferos com casco.
O tenente-coronel John Henry Patterson escreveu um livro sobre esse caso, chamado The Man-Eaters of Tsavo. Filmes também foram feitos, um deles, A Sombra e a Escuridão, com Val Kilmer e Michael Douglas, em 1996. Antes de sair, não esqueça de deixar um like, comente o que achou e até a próxima.